Se falamos de fruto do Espírito Santo, nós temos que pensar um pouquinho também sobre o que é um fruto. E para pensar nisso, nós temos que olhar, por exemplo, para Efésios capítulo 2, os versos 8, 9 e 10, que dizem assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Parece uma contradição, porque Paulo está falando aqui não de obras, e logo em seguida ele fala que Deus preparou obras para andarmos nelas. O importante é que nós tenhamos em mente que o texto está falando que Deus preparou obras para andarmos nelas. Uma coisa é nós buscarmos boas obras para alcançarmos méritos diante de Deus. Outra coisa é nós termos obras que sejam resultado da nossa obediência a Deus. É diferente. Então, quando nós pensamos em andar, porque o texto está nos falando isso, para que andássemos nela, andar nos leva para caminho, precisamos pensar em caminho. Então lá em João capítulo 14, no verso de número 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está falando que ele é o caminho e ao mesmo tempo ele está dizendo que quando nós percorremos esse caminho, nós vamos a Deus, que é o objetivo final. E lá em João capítulo 10, o verso 7, Jesus diz: eu sou a porta. Então, nesse sentido, nós podemos entender três coisas importantes. Eu sou a porta, então Jesus é o início de tudo. Se nós queremos encontrar Deus, a primeira coisa é passarmos pela porta, é encontrarmos a porta e passarmos pela porta. A segunda coisa é nós percorrermos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. E a terceira coisa é, percorrendo o caminho, encontrar o objetivo final: ninguém vem ao Pai. Uma vez que nós passamos pela porta da salvação, nós precisamos então trilhar algo, que é o caminho da santificação. A epístola de Tiago, ela nos diz que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a fé, ela é autenticada pelas nossas atitudes. Aquilo que nós fazemos, a maneira como nós fazemos, as decisões que tomamos, o nosso caráter, o nosso estilo de vida, ele vai autenticar ou não a fé que nós professamos. Por isso nós podemos falar que cremos, mas com as nossas atitudes podemos negar aquilo que estamos falando. Agora, a Bíblia diz que quem nasceu de novo dá fruto. E esse dar frutos não é apenas almas, evangelizar, levar pessoas a Jesus. Está falando de santificação, está falando de atitudes semelhantes às atitudes e à vida de Jesus. Portanto, quando a Bíblia nos fala que Deus preparou boas obras para andarmos nela, está falando do caminho de trilharmos o caminho da santificação. Como assim? Através de atitudes, através de decisões, através de um estilo de vida que revele Jesus, muito mais do que pelas nossas falas, do que as nossas palavras, pelas nossas atitudes. Assim, aquilo que nós cremos lá no fundo, de fato será mostrado, autenticado pelas nossas atitudes. Então, quando pensamos em fruto do Espírito, estamos falando dessas atitudes e estilo de vida que mostram que somos, de fato, dominados pelo Espírito Santo.